Então, quero iniciar, né, agradecendo a presença de Júlia Feldens e Pablo Assunção para conversar conosco, né, agradecendo também a mediação da Rosa Hércules, aí agradecendo a presença de todos que estão aqui hoje e que têm estado com a gente nesses 4 encontros que têm sido muito, muito bons. Ok? Rosinha, com você. Hoje é o último, né, de uma série de 4 encontros, e esses encontros a gente resolveu realizar, os professores, né, das artes do corpo, resolveu realizar como uma forma de encerrar o semestre, né? Eu acho importante, antes da gente entrar no assunto do dia, lembrar que esses encontros foi uma ideia do nosso querido Chico Medeiros, né? Ah, Que já perfeito, Rosa. realizou, é, que a gente já realizou alguns encontros presencialmente e que a ideia do Chico para esses encontros funcionou, espero que continue funcionando, como uma forma de juntar todos os alunos que geralmente são, dentro da estrutura da graduação, separados por disciplina, né? Então, seria um momento que possibilitaria que todos nós estivéssemos juntos, professores e alunos, conversando sobre coisas e assuntos que nos interessam. Então, agradecer ao Chico, embora não esteja mais com a gente, pela valiosa ideia, né? Queria agradecer a Cris também, que ela que acabou articulando aqui esse encontro com o Pablo e com a Júlia, né? Agradecer o Pablo e a Júlia por terem aceitado estar aqui com a gente nesse momento. Então, eu vou apresentar aqui os professores, né, os convidados. Desculpa. O Pablo Assunção, professor da Universidade Federal do Ceará, é um pesquisador dos estudos da performance, que realiza atualmente uma pesquisa de pós-graduação na PUC São Paulo. É pós-doc, né, Pablo? Ou é doutorado? Isso, é pós-doutorado, é pós-doutorado. E tem a supervisão, inclusive, da Cris Greiner, não é isso? Isso, da Cristine. Que está aqui com a gente agora. O assunto do Pablo é a violência como laboratório de linguagem, a arte da performance e o pensamento crítico no Brasil, né? Queria agradecer também a presença da Júlia Feldens, que é uma das nossas queridas ex-alunas, que é performance, estudou aqui com a gente, e agora está fazendo mestrado em comunicação e semiótica aqui na PUC, também com orientação da Cris, né, Júlia? Isso. A Cris tem uma prole extensa. Ainda bem, né, Rosa? E que prole, hein? Quanta gente bacana! Que sorte a minha! Que maravilha essa continuidade, né? Aí a Júlia, há 5 anos, ela realiza uma ação performativa que ela chamou de Casa Líquida, que basicamente ela compartilha a própria casa com os artistas que desejem realizar alguma residência ali na casa dela, e pensando isso como um espaço de criação, né? Mais um espaço de criação na cidade, para os artistas que estão trabalhando ultimamente dentro desse modelo da residência artística, né? Aí, nosso encontro de hoje, especificamente, ele se propõe a relacionar a performance com a questão do valor, pensando, tentando, abrindo possibilidades para a gente repensar essa noção de valor
em tempos de desvalorização das artes e da vida. Aí eu estava pensando um pouco nessa questão, nessa noção de valor, e eu acho que a gente tem que pensar em noções de valor, né? O valor é uma coisa, uma construção social que está em constante transformação. Esse assunto me levou a pensar, por exemplo, na PEC do teto dos gastos, né, conhecida como PEC da morte, que foi aprovada no governo Temer, legalizou alguns desvalores, né, como saúde, educação, cultura. Dentro dessa PEC, nada disso tem valor. Essas coisas passam a ser entendidas como gasto e não como investimento, né? Então, passam a ser entendidas como coisas desnecessárias para as nossas vidas. Mas, contudo, né, nesse momento que a gente está vivendo, de pandemia, a arte acaba evidenciando o seu valor. Quando a gente pergunta para as pessoas que estão podendo fazer quarentena, eu acho que aí também a gente tem a questão da desigualdade social, nem todo mundo está podendo fazer a quarentena. Quando a gente pergunta para as pessoas, o que vocês têm feito durante a quarentena? As respostas sempre são, tenho ouvido muita música, estou revendo filmes antigos, tenho lido muita poesia. Então, a quarentena, a pandemia, acaba reafirmando o valor da arte para as nossas vidas. Né? E a pandemia também, eu penso, coloca os valores tão caros à cena, né? Para a gente que trabalha com a cena, coloca esses valores em xeque e ameaça esses valores, como o valor do encontro, da interpessoalidade, das trocas de entendimento de mundo que a arte possibilita. Né? Então, falado isso, eu penso agora que a gente pode passar a palavra para o Pablo, que é seguindo aí um ritual acadêmico, né, que a pessoa convidada sempre fala primeiro, e depois a Júlia. Então, acho que vocês podiam apresentar aí o que vocês estão pesquisando, quais são as questões que estão inquietando vocês nesse momento, e como é que vocês, sobretudo, estão pensando a continuidade do trabalho de vocês frente a esse contexto tão trágico que a gente está vivendo nesse momento. Então, Pablo, por favor, bem-vindo, mais uma vez obrigado. Sinta-se à vontade aí para essa primeira rodada, onde vocês apresentam a pesquisa de vocês, as inquietações de vocês. Ok, obrigado, Rosa. Bom dia a todos, todas, todes. Bom, é uma delícia, né, ser convidado para conversar com vocês. De fato, não tem sido um semestre muito típico, né? Eu deveria estar em São Paulo, na verdade. Eu agora estou falando aqui de Fortaleza, porque por conta da pandemia e dos lockdowns todos, acabei voltando para cá para ver se essa situação da crise sanitária melhorava. Parece que não foi tão rápido quanto alguns de nós esperávamos, e ninguém sabe até quando isso vai de fato durar, né? Então desde que eu mudei para cá, de fato eu tenho exercitado muitos formatos de diálogos e conversas, e mesmo de recepção e de assistir trabalhos artísticos, trabalhos de performance, mediados por essas telinhas. Confesso que nem sempre me agrada, né? A tela do computador eu associo muito ao ato de escrever, né, na minha vida. Então, quando eu venho para a tela do computador para assistir alguma coisa, para mim é um pouco complicado, está sendo um processo de aprendizado, lidar com isso, e as telinhas também de telefone, tudo isso. Então, tem sido muito desafiador, né, passar por esse período, né? Acho que para todos nós.
Mas, claro, assim, algumas questões não deixam de ressoar, né, com as pesquisas que a gente faz. Assim, uma das coisas mais encantadoras do ato de pesquisar é isso. Quando a gente está pesquisando alguma coisa, parece assim que há uma sincronicidade do universo e as coisas vão se apresentando na tua frente de alguma forma que vão te levando a ligar pontinhos novos, né, com as coisas que vão acontecendo, que muitas vezes são inesperadas. Walter Benjamin dizia que pesquisar era como caçar, né? Era como caçar. Você muitas vezes você precisa ficar parado e esperar que alguma coisa aconteça, em vez de sair correndo no meio da mata para tentar achar alguma coisa. Às vezes a presa, digamos assim, ela simplesmente aparece. E claro que essa questão da performance tem sido muito... Tem estado, assim, a preocupação com a questão da performance, do teatro, das artes cênicas, da dança. Eu sou professor no curso de dança, de graduação em dança, e aqui no Ceará, a gente tem discutido muito essa questão da pedagogia, né, das pedagogias em artes cênicas, em dança. Como é que a gente pode começar a pensar isso a partir dessas novas tecnologias, das tecnologias de mediação audiovisual, né? Que se a gente parte do princípio da performance como cênica, né? Como presença viva, muitas vezes isso que a gente está experimentando aqui é mais próximo do audiovisual do que de fato da performance. Mas claro que e a gente que valoriza tanto também, né, o ao vivo, a presença, a copresença, estar junto, né, estar junto num lugar, num espaço durante um tempo, né? Para a gente que é da área de cênicas, né, de artes da performance, isso é um valor em si, né? Isso é um valor, estar junto durante um tempo já é algo valoroso, né? E claro, essas questões estão vindo à tona, né? Estão vindo muito à tona, né? A gente está o tempo todo tendo que conversar com a administração da universidade, né? Com professores, colegas nossos, com os próprios alunos, para discutir o que é possível, né? Fazer para continuar honrando esses valores que são trazidos pela performance, são valores que são valores novos, que são valores não necessariamente novos, eu não diria que sejam novos, mas que são novos na relação de dissidência, né, dos valores clássicos associados ao valor econômico, pelo menos, né? E aí eu estava pensando assim, porque no semestre passado, quando eu estive aí na PUC, né, e conheci o trabalho da Júlia e para tirar um pouco de vantagem assim da conversa com a Júlia, com a questão da casa líquida e tudo, fiquei assim instigado assim a trazer algumas anotações que eu venho coletando, né, ao longo dessa pesquisa de pós-doutorado, que dizem respeito a essa questão, né, da performance com valor. E eu peguei, na verdade, algumas anotações de 3 autores distintos para repartir com vocês, né, que são autores que ou já estavam no meu radar e outros que foram trazidos agora, inclusive aí na PUC, no semestre passado, para repartir um pouco e ver se algumas dessas ideias, que são super curtas, são coisas assim, são pequenos parágrafozinhos que eu escrevi, podem ajudar a gente não sei, a pensar, né, as atividades da Casa Líquida ou novas possibilidades de se pensar, né, coletividades performativas, né, que possam sustentar, né, a vida pós-pandêmica, ou mesmo a vida durante essa pandemia, né? O primeiro texto, assim, que já é um texto bastante clássico, não é um texto novo, é um texto da década de 90, dos estudos da performance, mas que é um texto muito clássico. A ontologia da performance, da Peggy Phelan, que eu acho que alguns de vocês já devem conhecer ou mesmo terem lido, mas por ser um texto muito fundamental
no sentido de colocar a questão do valor e da relação da performance com a economia, achei que poderia ser interessante, né? A performance... Bom, a Peggy Phelan, que é uma teórica feminista norte-americana com uma base muito grande em psicanálise e nos estudos feministas, no cruzamento com os estudos do teatro, e que foi uma das fundadoras do campo mesmo ao qual eu me associo como pesquisador, com os estudos da performance. Ela lançou esse livro na década de 90 e 93, e o livro chamava Unmarked, e ela estava procurando, enfim, chegar a uma definição, ou a não uma definição, mas talvez um enquadramento, né, teórico, conceitual, para avançar uma ideia sobre a política da performance, pensar a performance em termos políticos, porque nessa época, e vocês devem saber disso, eu acho que sobretudo os alunos que estão estudando aí no curso de artes do corpo e lendo a história da arte de performance e tudo, né? A performance, quando ela surge como as vanguardas artísticas em geral, né? No começo do século. Mas a performance, sobretudo, já depois da Segunda Guerra Mundial, quando ela surge com mais força, ela institui algumas crises, né, ontológicas, econômicas, políticas dentro do campo da arte. E muita gente se incomodou, e vários críticos resolveram, enfim, combater mesmo, né, muitas vezes. Não só a performance como linguagem artística, mas a performance como campo mesmo de conhecimento, né? E a Peggy Phelan, muito interessada nessa resposta bastante conservadora, né, da crítica artística, promove, então, essa possibilidade. Quer dizer, ela escreve esse livro onde ela vai fazer uma série de leituras bastante interessantes sobre a performance para resgatar, né, a performance das garras desses críticos conservadores, né? Como é que a gente pode olhar para isso de uma forma mais crítica e entender que o que esses artistas estão fazendo não é trivial, não é uma bobagem, né? Não é um narcisismo puro, né? Como algumas pessoas estavam defendendo, que é, sim, um lugar tanto de produção política como de produção de conhecimento. Então, uma das coisas que ela faz nesse livro é escrever um capítulozinho onde ela vai estabelecer a ideia de ontologia da performance. Ou seja, o que faz de algo uma performance, né? E o que na performance é mobilizado que em outras obras não é, né? Como é que a gente diferencia isso? E aí ela fala uma coisa que é muito interessante, que é a relação íntima e ontológica mesmo, esse acoplamento ontológico da performance com o presente, né? Com o tempo presente. Ela fala, a performance acontece num tempo que nunca mais será repetido, né? Quando ela diz isso, ela estabelece aí a própria ideia de diferença, uma vez que a performance não pode ser repetida, ela estabelece a ideia de diferença como uma marca ontológica, né, e política da performance. Então, a performance ela vai ser sempre diferente. Isso já é um dado muito interessante. E, por muito tempo, né, essa ideia da ontologia da performance, que ela vai definir em uma pequena frasinha que ela chama de representação sem reprodução, representation without reproduction, né, foi compreendida, de fato, a partir dessa leitura que ela faz, em termos políticos, né, como uma pedra mesmo no sapato, né, do capitalismo, né, uma pedra no sapato da economia política das relações de produção, né, que prevêem, né, a reprodução, e aí pensando a reprodução ainda em termos, né, da economia produtiva, não da fase do capitalismo que a gente está vivendo hoje, eu vou chegar aí, né, depois em outro autor, mas a princípio, assim, pensando no capitalismo a partir da Revolução Industrial, de como a manufatura, os produtos, a mão de obra, enfim, a produção de bens de consumo, ela é a base, né, da economia capitalista. E pressupõe a reprodução da força de trabalho, a reprodução
dos bens de consumo, enfim. E a performance, como ela aparece já como uma marca de diferença radical, como ela não pode ser reproduzida, ela então institui aí, segundo a Peggy Phelan, um problema, né, para o capitalismo. Em uma citação dela, nesse texto, ela diz o seguinte: a performance resiste às circulações financeiras equilibradas. Nada poupa, apenas gasta. Enquanto a fotografia é vulnerável a acusações de falsificação e de cópia, a arte de performance é vulnerável a acusações de falta de valor e de falta de conteúdo. A performance, ela continua, indica a possibilidade de revalorizar esse vazio. Ou seja, ela diz assim, como a performance ela não pode ser avaliada em termos de falsa, verdadeira, em termos de cópia, né? Porque você pode pegar um quadro, né, de um pintor e dizer, não, isso é uma cópia, não vale tanto. Essa fotografia não é uma fotografia original, não é uma, né? Então ela não vale tanto. A performance ela não pode fazer isso, né? A performance ou ela é ou ela não é, ou ela existe, ou ela se performa no tempo, ou ela não se performa, né? Então ela não pode ser acusada disso, mas em compensação ela é continuamente acusada de falta de valor, né? Ela é muito precária, né? Ela trabalha com a precariedade, muitas vezes é apenas o corpo, né? Em grande parte das performances, sobretudo no começo da performance, era apenas o corpo vivo do artista, né? Performando na sua frente, e de falta de conteúdo, não haveria conteúdo artístico ali, né? Essa era uma das acusações. Mas aí ela diz, é exatamente essa na performance que indica a possibilidade de vazio, né? De revalorizar, ou seja, a performance ela tem um potencial, segundo a Peggy Phelan, para revalorizar, né, tudo, revalorizar a economia, revalorizar o corpo, revalorizar a representação, o ato de estarmos juntos. Essas revalorizações, quer dizer, esse ato, essa potência de revalorização da performance dá, segundo a Peggy Phelan, a sua distinta vantagem oposicional, ou seja, ela é quase ontologicamente política, né? Uma vez que ela promove essa revalorização. Essa é a primeira ideia, né, que eu queria trazer, que é da Peggy Phelan. Uma segunda ideia, já um pouco mais antiga e bastante clássica, mas também muito interessante para pensar essa questão do valor, é o texto do Marcel Mauss, A Economia da Dádiva, né? Aliás, o ensaio sobre a dádiva, onde ele vai fazer uma crítica sobre a economia, né? Na ideia de uma economia da dádiva proposta pelo Marcel Mauss, ou seja, a troca de presentes, né, que ele mapeou em diversas sociedades não ocidentais, né, a própria noção de troca econômica não é efetuada, né, através vamos dizer assim, capitais, da ideia de capitais ou de moedas, ou seja, do que for, né, entre tribos, por exemplo, que dividem a mesma noção de valor. Partindo do princípio de que cada tribo, de que cada povo, né, tem noções distintas de valor, tem noções distintas sobre, né, sobre o que é valoroso, né, e valioso, né, para a sua própria cultura, não há como a gente pensar uma moeda como uma base, né, que todo mundo se compartilhe. Mas ele fala o seguinte: quando uma tribo dá um presente à outra, quando um doador dá um presente, né, a um receptor, né, esse presente cria uma obrigação do receptor de lhe devolver o presente, né? Então, todo presente institui a obrigação da reciprocidade, né, a obrigação de devolver algo, né?
E isso, para ele, sim, parecia ser algo estrutural de todas as sociedades que ele estava. Embora o que era valoroso para cada um não era igual, essa ideia, né, era presente em todas elas. Então, isso é muito lindo, porque a ideia do presente, né, da dádiva no Marcel Mauss, ela carrega consigo não só um valor abstrato, como a gente abstrai um valor numérico de uma folha de papel, né, como dinheiro, né, mas um valor concreto. Né? Porque ele diz que quando você dá um presente, um pedaço do doador quase, né, parte do próprio doador, do corpo dele inclusive, vai junto com a dádiva oferecida. Né? E isso dá uma outra noção, né, para a ideia de troca econômica. Né? Porque aí tem vários autores que vão fazer leitura sobre isso, o próprio Bourdieu vai fazer uma leitura muito famosa sobre isso. O Bourdieu vai dizer que, na verdade, não se trata de capital monetário que tá sendo trocado, mas sim capital simbólico, né? Essa ideia do capital simbólico era muito importante para o Bourdieu. E a gente pode pensar, de fato, que nessa noção da economia dos presentes há uma revolução simbólica, né? Na forma como a gente entende a economia, né? Uma vez que o que é trocado no presente não busca uma acumulação, não é uma acumulação monetária, né? Mas sim uma acumulação simbólica. Né? Um presente carrega consigo a ideia, por exemplo, de reconhecimento de honra daquele que recebe, né? De nobreza daquele que recebe. O presente ele carrega consigo esse símbolo, esses outros valores que não são valores que para a gente consegue entender como um valor que a gente pode depois trocar por outra coisa. Né? Um presente ele não pode ser trocado por outra coisa, porque o presente ele carrega consigo a particularidade, né, daquele doador sobre, né, aquele receptor. Né? Não é um valor monetário. Né? O que se efetua nas trocas dos dons, né, dos presentes, que podem, e aí sim, podem ser objetos, mas podem ser também palavras, orações, né, desafios, e mesmo em alguns casos, né, com toda a complicação que isso traz junto, mulheres. Né? É uma relação, o que se estabelece nessas trocas é uma relação de reciprocidade e não de vantagem. Isso é bem interessante da gente perceber. Não é vantagem, não é como, por exemplo, na economia capitalista que a gente quer mais custo-benefício. Né? Eu quero uma vantagem sobre o que eu estou pagando, porque eu estou pagando menos e vou ganhar mais. Né? Não se trata disso. O que eu estabeleço com aquele com quem eu troco algo é a reciprocidade. E essa reciprocidade que se estabelece, né, na troca de presentes fortalece, segundo Marcel Mauss, relações de aliança entre os grupos. Sem essa reciprocidade, não pode haver paz, muitas vezes. Não pode haver equilíbrio, mesmo ecológico, né, ambiental, ali entre as tribos que estão habitando territórios vizinhos. Né? Então, essa reciprocidade ela estabelece relações de aliança, né, entre os grupos. Mas também pode estabelecer relações de hospitalidade, relações de proteção, relações de colaboração. Olha que bonito. Você estabelece com as trocas econômicas não uma vantagem, mas, por exemplo, hospitalidade. Você estabelece colaboração, você estabelece uma relação colaborativa com aquele, né, com quem você troca um presente. Né? Isso me parece também uma ideia bastante rica, bastante interessante para a gente repensar a nossa noção de valor. Né? E essa era a minha segunda referência, meu segundo autor, né? A Peggy Phelan, o Marcel Mauss. E, por último, um livro que a gente leu um livro um pouco mais denso, assim, um pouco mais complicado, que a gente leu no semestre passado, do Brian Massumi, que chama 99 Teses para a Revaloração do Valor, né? E que a gente leu no semestre passado em inglês, e eu nesse ano, no começo desse ano, traduzi, né? E vai sair por uma editora daí de São Paulo. Ainda esse ano deve sair o livro, aliás, deve estar bem próximo de sair essa edição
do livro do Brian Massumi, onde ele faz uma série de leituras, aí sim, já atualizando bastante, né, a teoria, a referência à economia capitalista para a economia do mercado de capitais que a gente vive hoje, né? Já partindo do pressuposto que a gente, de alguma maneira, ultrapassou a economia produtiva conforme foi estabelecido no começo do capitalismo e tal, que hoje em dia a gente está em outro tipo de economia que de fato sustenta os mercados, né? O mercado ele não é mais sustentado apenas por bens, por trocas entre sujeitos que trocam bens e produzem bens, né? E os mercados financeiros, né? E o Brian Massumi, que é bem interessante, bom, ele é muita coisa, mas ele é uma figura muito alinhada a essas leituras filosóficas que vão pensar relações entre a energia vital, o processo de vida, as questões éticas trazidas por Spinoza com a relação de potencialização do corpo, da vida, né, das intensidades, dos afetos e tal. Ele é um cara que atualiza, então, esse diálogo com esses filósofos, né, pós-espinozianos, que são bem interessantes, né? E para o Massumi, os mercados financeiros, ele fala, eles levitam, eles chegam a levitar e produzir valor usando apenas as intensidades afetivas como motor de seu processo. Uma frase difícil, mas vamos ver o que isso significa, né? Uma vez que os mercados financeiros não são sustentados por uma economia produtiva, de bens de consumo, por exemplo, a reprodução do capital dentro dos mercados financeiros, e quando eu falo mercados financeiros, me refiro às bolsas de valores, aos fundos de investimento, a toda essa multiplicidade de novos processos de possibilidades de fazer o capital girar, né, e se multiplicar. Essa reprodução do capital nos mercados financeiros, segundo ele mostra, ela segue ou é estimulada, não é nem só estimulada, ela é de fato o combustível dela, digamos assim, né, são as oscilações entre certezas e incertezas, entre expectativas e fracassos, né? É esse hiato entre a incerteza do que vai acontecer e quanto eu vou, por exemplo, quando você pega uma dívida, né? Um banco tem uma determinada dívida com um grupo de pessoas, né? Hipotecários, por exemplo, como aconteceu em 2008, quando deu aquela quebra, né, na economia do mercado financeiro. Tem uma série de dívidas, pessoas com dívidas, hipotecas, e o que o banco faz? Ele pega essas hipotecas e vende, e transforma a própria dívida em dinheiro, em capital, partindo do pressuposto de que elas serão pagas, né? Então tem um pressuposto aí de que elas eventualmente serão pagas. Se elas não são pagas, né, você pode se dar mal. Ou, se elas não são pagas, você cria para se prevenir, né, de uma quebra. Você pode comprar, por exemplo, um seguro. Então, no caso delas não serem pagas, o seguro cobre. E aí o seguro que você comprou também já pode depois ser vendido. Então, assim, tem uma série de elementos que são preventivos e que são, na verdade, capital abstrato, que não existe de fato, são apenas expectativas de capital que são monetizadas e são transformadas em potência. Por isso que para ele essa ideia da potência é muito importante, né? Em potência de capital, né? Isso é bem interessante, né? O que significa? Para ele, essas oscilações, né, transformam o próprio capital em pura adrenalina, né? Uma espécie de adrenalina que corre nas veias do capital, né? E é isso que sustenta o crescimento, é essa adrenalina, né? É uma potência,
um potencial de crescimento infinito e não um dinheiro material que existe num cofre e que está ali, como a gente coloca o dinheiro na poupança e que vai rendendo, né? Essa renda, esse crescimento, ele depende da quantidade de dinheiro abstrato, né, que está girando por aí, né? É bem interessante, né? O capital investido no Brian Massumi, ele pode se multiplicar praticamente, né, de forma infinita, né, nos mercados financeiros. Mas veja bem, o que significa? Ele vai definir, então, né? Ele define o capital. O capital, para ele, esse novo capital, ele é apenas uma potência, um potencial de derivação, um potencial de derivar a partir de uma quantidade de dinheiro no presente, uma quantidade maior de dinheiro no futuro. Olha que frase simples e, no entanto, complexa, né? O capital não é só dinheiro. O capital é o potencial de derivar a partir de uma quantidade de dinheiro no presente, uma quantidade maior de dinheiro no futuro. O que isso quer dizer? Ele diz: capital não é o lucro. O lucro é a quantidade maior de dinheiro que foi derivada. O capital é o potencial. É o potencial de derivar essa quantidade. Esse potencial é o motor efetivo do sistema econômico. Não é o lucro do sistema econômico, e sim o potencial de derivar o lucro. Olha que noção. Essa noção de potencial que está ligada não às materialidades dos bens de consumo, né, os bens produtivos, aquilo que as pessoas produzem nas fábricas, né, não está ligado a isso, mas sim, segundo ele, às intensidades, aos afetos, né, que são mobilizados pelo próprio giro da economia, né, serve para o Massumi, então, isso é que é bem interessante do livro, como uma pista para se imaginar um futuro pós-capitalista. Isso me parece assim, uma ideia bastante interessante. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente está pensando para relacionar valor e arte, né? Por que razão, o Brian Massumi diz, não poderia, por exemplo, outro tipo de economia igualmente arrematar a si própria, ou seja, mobilizar a si própria, não ser mobilizada por bens de consumo materiais, mas ela própria conseguir ser o motor dela própria, né? Por que a gente não pode criar outras economias dessa maneira? E aí, isso me lembra, por exemplo, a ideia da performance, né? O que é a performance? Se não apenas uma ação no tempo presente. E aí ela não acumula nada, ela só gasta. E é ela que está se autoproduzindo continuamente, né? Então, uma economia que não apenas para ele, né, a economia pós-capitalista, né, que não apenas seja movida por intensidades afetivas, mas que as afirme puramente pelo mais valor de vida que elas produzem. Outra frase complicadinha, mas vamos lá, né? Ele diz, a mais-valia, né, ou que eu traduzi como mais-valor, seguindo os tradutores de Marx, né, atuais aqui no Brasil, que já não traduzem mais a mais-valia, mas sim o mais-valor, envolvido nesse futuro pós-capitalista do Brian Massumi, esse mais-valor, essa mais-valia, não está atrelada aos produtos que o trabalhador produz, né, e que vendeu, ou que pode vender, né, mas ao modo como a vida em si, em sua dimensão afetiva, pode ser mobilizada e produzida continuamente, autoproduzida, né? Continuamente. Ou, pelo menos para ele, diferentemente. Porque também não adianta a gente produzir a vida apenas como escrava, né, da economia. Tem que colocar uma... Eu estou finalizando, né? E assim, dessa forma que ele introduz uma mudança muito radical, no meu ver, né, da economia. Primeiro, né, é uma mudança como soma das trocas quantificáveis, por exemplo, monetárias de dinheiro, para um outro conceito de economia, que é muito mais próximo da ideia de gerenciamento das qualidades da vida, e não das quantidades, não da quantificação, e sim do qualitativo, né? Um gerenciamento qualitativo e não quantitativo das trocas econômicas, né? No mercado de capital, nos mercados de capitais, né, vamos chamar assim, nas bolsas de valores, etc., as intensidades afetivas fatalmente
se traduzem em mecanismos de quantificação. Então, se há uma expectativa de que alguém vai pagar aquela dívida e aquela dívida está rolando, né, no mercado de capital, está crescendo para o banqueiro que comprou a dívida, todas essas expectativas que são da ordem dos afetos, das intensidades, que não são materiais, mas são abstratos, são abstrações que têm performatividade, ou seja, que criam uma materialidade no mundo, essas intensidades, eventualmente, elas vão ser traduzidas, sim, em quantificação, ou seja, elas vão ser traduzidas em mais lucro, né? Uma vez que o capital que foi investido, ele vai depois retornar para o banco, né, na forma de acumulação capitalista. Mas ele diz, não precisa ser assim. A gente pode pensar uma economia onde essas intensidades afetivas que estão mobilizando as trocas, né, e o crescimento não resultem em acumulação monetária. Volto mais uma vez à ideia da performance, né, que apenas gasta, né? Mas como pensar, então, uma economia onde essas intensidades, onde os afetos não resultem em uma acumulação monetária, quantificável? Será que a arte seria capaz de nos auxiliar nesse processo? Quais são, né, as experiências artísticas sendo propostas atualmente, os novos modos de relação produtiva, os novos tipos de encontro artísticos que a gente está conseguindo articular, que podem nos auxiliar a, aí sim, pensar essa outra economia, uma economia dos afetos que não seja traduzida em quantidade, mas que permaneça produtivamente na qualidade, no qualitativo, no campo da estética. Ele vai dar algumas pistas, né? Ele vai dizer que tem várias coisas estéticas que podem ser entendidas como valor. Por exemplo, a aventura, o valor de aventura, o valor de elan, o valor de beleza, o valor de maravilha das coisas. Isso tudo é valor. E não é valor que pode ser simplesmente quantificável. São valores que permanecem radicalmente qualitativos. E com isso eu paro, né? Passo a bola para a Júlia, porque eu sei que ela está tendo, né, uma série de experiências também, já no campo artístico, né, com a Casa Líquida e tudo, que estão também mobilizando outras possibilidades de pensar as trocas, e depois a gente segue conversando. Tá bom? Espero que eu não tenha passado muito do tempo. Boa, Pablo. Obrigada. Júlia, pega aí a bola. Pego. É um prazer estar aqui ouvindo o Pablo e aprendendo com ele e complementando um pouco meus estudos, porque a minha pesquisa, um dos livros chaves da minha pesquisa é esse livro que ele traduziu. E também estou super feliz de poder estar conversando com os meus colegas, porque eu vejo aqui que a maioria são alunos das artes do corpo, porque eu me formei em artes do corpo em 2018 e sou muito grata a esse curso, porque eu acho que esse curso me proporcionou um tipo de formação que me possibilita enxergar coisas que eu não enxergaria se não fosse as ideias, os autores e a bibliografia que esse curso me colocou em contato. Eu acho que esse curso me deu a possibilidade de poder perceber o mundo de uma maneira muito mais atenta e principalmente muito mais livre. Então, queria agradecer, também aproveitar a oportunidade para agradecer os professores que estão aqui presentes, que eu sei que eu já vi uns por aí. Então, vou falar rapidamente, fazer uma explanação super rápida e sintética aí da minha pesquisa, que começou na verdade, no segundo semestre do curso das artes do corpo, né, numa disciplina da Cris Greiner, que depois virou minha orientadora, e eu tive contato com alguns textos que falavam de performance e que tratavam esse gênero como um gênero multifacetado, onde não tinha uma formatação exata, e principalmente como uma prática operadora de desestabilização. E isso me seduziu muito e me encorajou a pensar numa performance
que eu pudesse performar ao longo do curso das artes do corpo e, ao mesmo tempo, pudesse desenvolver uma pesquisa para analisar o que é essa ação performática ia gerando no mundo. E depois de um tempo eu decidi que essa ação, então, seria eu abrir a minha casa para um uso coletivo, né? Abrir o meu espaço doméstico e privado para que nele pudesse se formar uma coletividade e os corpos na centralidade dessa ação seriam o meu corpo, o corpo dos meus filhos que moram comigo e o corpo casa, né? O corpo, essa edificação física, casa. E eu dei eu dei para essa ação o nome de Casa Líquida. Então eu comecei a chamar pessoas para usarem a casa e a maioria das pessoas que chegavam aqui eram artistas, artistas que tinham ouvido que tinham um lugar disponível e gratuito para ensaiar e chegavam. E pela maioria das pessoas serem artistas, a casa acabou naturalmente se revelando um espaço de criação. E é importante também ressaltar isso, que eu nunca cobrei nada de ninguém, nem pelo uso da casa e nem pela moradia, né? Porque há 3 anos atrás, depois que a pesquisa começou a tomar um outro rumo, estava num outro estágio, eu também comecei a convidar pessoas para virem morar com a gente. E o fato de eu nunca cobrar nada de ninguém foi um fator muito determinante para moldar o que a experiência da casa é hoje. Bom, hoje, depois de 5 anos, com certeza, aproximadamente 1000 artistas já passaram por aqui, já desenvolveram projetos aqui dentro, e a casa deixou de ser somente uma ação performática e passou a ser uma experiência, né, composta por centenas de corpos que entram e saem da casa, que interagem, que trocam informação. E agora o Pablo trazendo o Marcel Mauss, né, nesse ensaio sobre a dádiva, eu fico pensando isso, né, nessas pessoas que trocam o tempo todo presentes, né, que às vezes são presentes materiais também, mas a maioria das vezes não, né. Para mim, por exemplo, o maior presente que a pessoa pode trazer é a história de vida dela, né, para mim e para os meus filhos. Então, eu fiquei pensando muito quando o Pablo falou sobre isso e fiquei pensando nessas relações que se estabelecem, que ele falou, né? Que é uma relação de aliança, de proteção, de hospitalidade, de colaboração. E, bom, eu também vou tentar explicar assim, um pouco aqui como em certo momento, a questão do valor se sobrepôs e se tornou um ponto principal na minha pesquisa de dissertação. Em 2017, eu recebi aqui em casa a visita do Sense Lab. O Sense Lab é um laboratório de pesquisa ligado à Universidade de Concórdia, no Canadá, inclusive que o Brian Massumi, que é esse autor que o Pablo citou, ele é um dos coordenadores do Sense Lab, ele esteve aqui também na minha casa, o que para mim foi uma grande felicidade, porque eu já tinha, a Cris Greiner já tinha me introduzido nos livros, no pensamento, nas questões que eles estavam trabalhando lá, e eu tinha utilizado muito mesmo para desenvolver minha pesquisa de iniciação científica. Então, quando eles estiveram aqui, eu entendi que realmente havia uma consonância entre o que eles estavam pesquisando lá
e o meu projeto da casa, né? O que a casa tinha se transformado depois daquele tempo. E com a presença deles aqui, eles me alertaram para uma coisa que eu não tinha prestado atenção até então, que na casa girava uma economia. E eu fiquei pensando, como assim, né? Como assim girar uma economia? Porque eu não cobro nenhum valor monetário de ninguém que vem aqui. Então, que valor é esse? Que gira, que circula na casa, e que economia é essa que tem esse tipo de valor atrelado a ela, né? Na verdade, naquela hora eu cometi não sei se é erro, mas de associar diretamente valor com a noção, com a forma de valor econômico, valor mercadológico, valor quantitativo, né? Fiz essa ligação que é quase imediata e que eu acho que a maioria das pessoas fazem. Bom, a questão é que depois que eles saíram daqui e tal, essas questões continuaram ficando muito presentes em mim, e eu decidi então que minha pesquisa se enveredaria por esse caminho. Na verdade, e assim, também porque eu acho que, na verdade, é muito importante pensar e estudar a economia, principalmente artistas estudarem economia, porque, por conta, claro, de todas essas circunstâncias que a gente está vivendo, que todo mundo sabe, né, dessa crescente diminuição dos incentivos culturais, né, também da incredibilidade que tem o trabalho do artista, né, porque ninguém acredita que artista trabalha, né. E também porque eu acho muito interessante o artista levar o seu campo de conhecimento, o seu potencial de criação, e começar a estudar e olhar para a economia através desse conhecimento artístico, sabe? Eu acho que pode gerar dessa transversalidade algo muito potente, que possa realmente trazer algum resultado, e que a gente possa pensar em alguma economia real que salve as práticas artísticas desse definhamento que está acontecendo. Não só as práticas artísticas, como as práticas de saber também, porque existe uma desvalorização também do trabalho do professor, e existe uma tendência muito grande das universidades, e não só das universidades, das escolas também, em vez de gerar saber, começa a reproduzir uma lógica neoliberal que sirva para esse sistema. Quando eu quando eu decidi que eu iria estudar o conceito de valor, né, tentar abrir um pouco e olhar para o valor por uma outra perspectiva, eu fiquei muito confusa, porque eu pensei, sim, mas qual o valor que eu vou estudar? Assim, como assim? Por onde começar, né? Que valor é esse? Será que eu vou estudar o valor que existe, por exemplo, quanto custa um computador, o valor que existe, quanto custa uma casa? Ou eu vou estudar o valor que existe, por exemplo, em encontrar um amigo depois de 5 meses trancado dentro de casa numa pandemia? O valor que existe, por exemplo, de tomar uma cerveja gelada num dia de calor, ou o valor da água, o valor da natureza, o valor da energia solar, que tipo de valor eu vou estudar? Por onde começar? E aí, aos poucos, eu fui entendendo que, na verdade, é o mesmo valor, né? Todas essas coisas dizem respeito ao mesmo valor. O que muda é a forma em que elas se revelam. Porque o valor, todo tipo de valor, inclusive o valor mercadológico da troca, que é um valor quantitativo, que diz respeito ao dinheiro, inclusive esse valor, tem na sua essência e na sua origem
ele está diretamente relacionado à manutenção e à afirmação da vida. Então, você estima, você dá valor a todas aquelas coisas que te conectam à tua vitalidade. Você dá valor para sensações, para sentimentos que te proporcionam uma conexão com a sua vitalidade. Para poder estudar o valor, eu comecei a ler um pouco o Marx, que é um filósofo e economista político do século XIX, que estudou o sistema capitalista no momento auge ali da Revolução Industrial e que estudou o sistema de uma forma anatômica mesmo, né, dissecando toda a estrutura dele. E ele propõe uma genealogia do valor econômico, que é esse valor de troca, que é esse valor quantitativo, que está ligado ao sistema capitalista, né? Que o sistema capitalista só pode acontecer porque existe este tipo de valor, que é o valor quantitativo. E nessa genealogia que ele faz do valor, ele tem um momento que ele explica como esse valor, que era ligado à vida, que era qualitativo, se transforma em quantitativo, né? Ele explica exatamente essa operação que aconteceu lá na Idade Média com sistemas de troca, para os sistemas de troca puderem se desenvolver, essa operação onde se reduziu da qualidade do valor para a quantidade. Houve uma redução da complexidade do valor, houve uma redução de vitalidade, né? Ele diria, foi quando o valor de uso precisou se transformar em valor de troca para poder o sistema de troca se desenvolver. E o sistema de troca de produtos é o cerne do sistema capitalista. Então, é muito interessante ler ele e entender que ponto que isso aconteceu, né? E não só houve a redução das complexidades, da qualidade, da vitalidade do valor, como também do trabalho. Porque para se conseguir uma medida, para se equiparar produtos, o trabalho teve que deixar de ter suas qualidades, suas complexidades, transformar tudo em trabalho igual, que o Marx vai chamar de trabalho abstrato. Então, o trabalho útil se transforma em trabalho abstrato. O valor de uso se transforma em valor de troca. Há aí duas reduções de complexidade, de vitalidade, que é muito importante, que foi muito importante, não foi imprescindível para o desenvolvimento do capitalismo. E, então, deixa eu ver o que mais. Então, é bonito entender isso e poder ler, por exemplo, Marx. Tem um professor da USP, o Jean Tible, que fala que estudar Marx, ler Marx hoje em dia, é evocar o espectro da revolução. E eu acho que hoje em dia a gente precisa disso. Então é isso. Então, com isso, eu entendi que o valor que circula na casa é esse valor relativo à vida, né? Esse valor qualitativo. E que a casa não só circula valor nela, como ela também produz valor, né? Outra coisa muito interessante que o Marx propõe é que o valor se deflagra, né? E se revela no movimento. E se produz no movimento, né? Por exemplo, essa questão do mais valor, que o Pablo estava falando, se cria valor no movimento, nesse processo de circulação de dinheiro que compra mercadoria, que vende a mercadoria por dinheiro, por um valor maior
do que foi investido. Então, se cria valor aí, né? Então, se cria valor no movimento. Para explicar o mais valor de vida, que eu acho que, por exemplo, que é o que acontece aqui na casa e que se produz valor, o Brian vai falar, o Brian Massumi vai falar que mais valor é aquilo que excede da sinergia dos corpos, né? É o que excede do encontro. Isso é o mais valor de vida. Então, realmente, como o Pablo falou, é muito inspirador, muito interessante pensar nessas questões para, a partir delas, começar a vislumbrar outras alternativas econômicas que possam nos salvar aí. Acho que é isso. Deixa eu abrir aqui minhas coisas. Obrigada, Pablo. Obrigada, Júlia. Em cima das questões que vocês trazem, né, o Pablo falando dessa questão do capitalismo financeiro e você trazendo a lógica neoliberal, como é que ela opera e como é que você, com esse projeto da Casa Líquida, tenta escapar dessa lógica, né? Uma lógica dominante que está aí sendo implementada há décadas, né? Um modo de olhar para o mundo, pensar o mundo e agir no mundo, né? Eu fiquei pensando aqui, voltando para o que a gente vive hoje, essa situação pandêmica, né? Esse caos pandêmico, eu fico pensando um pouco nas ações artísticas que estão sendo implementadas, né? Então, eu vejo duas tendências. Uma primeira de adesão a essa lógica neoliberal, quando a gente vê uma ideia de produtividade vigorando. Então, dança na rede, teatro na rede, performance na rede, as pessoas fazendo na frente da câmera aquilo que sempre foi pensado para ser feito na frente de um público, né? Ali de uma relação ao vivo. Ou uma segunda tendência que é da negação dessa realidade de que as redes elas vêm para ficar, né? Então eu queria perguntar para vocês se teria como nesse momento, né, em que a gente está enfiado nessa realidade pandêmica, teria como pensar outras formas de ação que operassem fora da adesão ou da negação. Como é que se vocês estão pensando nisso e se é possível pensar hoje outras formas, outros modos, né, de criação? Não sei quem quer responder primeiro, se a Júlia ou o Pablo. Quer ir, Júlia? Pode ser. Tá. Eu não sei, eu não tenho respostas, mas eu acho que a pandemia, essa situação que a gente foi arrastado, né, que a gente não estava esperando, ela nos coloca num estado do presente, né? Ela nos traz para o presente, né? Se antes a gente era comandado por dois afetos, que, como diz o Vladimir Safatli, que são os afetos do medo e da esperança, né? Que são dois afetos ligados ao futuro, porque a gente tem medo de algo que aconteça e tem a esperança de que aquilo que aconteceria não vai acontecer. Então, se antes a gente estava ligado a dois afetos que diz respeito ao futuro, eu acho que essa pandemia nos deslocou para o presente, para o agora, né? E eu acho que, na verdade, estar no presente te dá muitas respostas, né? Eu acho que esse tempo todo aqui na casa, eu fiquei prestando muita atenção como é
construir e cultivar uma experiência. E eu acho que é uma coisa que está muito relacionado a você se conectar com o tempo presente, né? E isso me fez entender que, na verdade, as respostas estão todas no agora, né? E então eu acho eu acho isso, eu acho que estar no presente nos potencializa muito, né? Estar no agora nos potencializa muito. E realmente cair nesse canto da sereia desses dispositivos de poder que travam o fluxo e o movimento natural das coisas, é muito fácil. Eu acho que o grande esforço meu aqui na casa, o grande esforço é manter uma área de indeterminância, né? De manter uma área de imprevisibilidade e construir uma zona de fluxo, né? Porque é muito difícil, porque o tempo todo tu tá quase caindo tu tá quase interrompendo o fluxo, tá quase caindo nessa mesmice, e no que as pessoas acham que deveria ser, olha, eu acho que você deveria botar tal regra na casa, eu acho que você deveria ter um Facebook, uma página, eu acho que você teria que ter, e não cair nisso é um esforço constante, né? Então, acho que é isso. Não sei se eu respondi tua pergunta, mas... É bonito isso que você fala, né? De que a solução do problema está no problema, não está fora dele, né? Que um problema ele traz junto as suas possibilidades de solução. E essa coisa de viver no presente, eu acho bonito isso também, né? Porque é difícil a gente não projetar futuro o tempo inteiro, né? Ou não projetar continuidade o tempo inteiro. Pablo, quer falar? Pode ser. Bem interessante essa pergunta. Eu acho que todos nós estamos, de alguma maneira, nos perguntando, né? Ou pelo menos sendo perseguida por ela. Eu acho que tem muita coisa em jogo, né? Parece que essa pandemia veio assim para selar uma percepção que já faz um tempo que a gente tem de que estamos de fato em guerra, né? Estamos de fato sendo atacados, né? Nós estamos, né, em estado de sítio. Há anos que a gente vem sendo obrigado a se defender contra, enfim, contra tudo. Tem que se defender contra privatização, tem que se defender contra eleição, contra retirada de direito, contra, enfim, é o tempo todo, né? E agora com a pandemia, que ficou todo mundo em casa, se tornou muito claro também o modo como uma série de estilos de vida também estão sob ataque, né? Claro que existe o infortúnio, né, da questão da transmissão do vírus depender, por exemplo, daquilo que funda o encontro artístico, que é a própria copresença, né? A copresença, ela é fundamental, por exemplo, para que haja contágio. Então, você precisa cortar a copresença. No mesmo espaço, tempo físico, a gente não pode mais estar. Então, a gente tem que estar agora nesses campos que nos conectam também, mas nos conectam diferentemente nessas vias virtuais. E aí tem a questão de como é que o artista, enfim, responde a isso. Eu acho que o artista não pode se furtar, assim como nós, educadores. É uma questão que, como educador, eu também tenho lutado muito com ela, né? Porque a gente, na universidade, tem sido continuamente atacado também, né? Por novas lógicas, né? de mercado para os processos pedagógicos, para as formações em graduação e em pós-graduação.
E aí parece que a pandemia vem como uma oportunidade, né, para o neoliberalismo vir com a resposta. Não, você pode se adaptar e tem essas plataformas todas que são, né, de empresas, de amigos nossos, que a gente pode fazer uma licitação e eles podem ganhar essa licitação e aí todas as universidades vão usar as empresas deles para poder criar esses encontros virtuais que são incríveis porque eles podem, veja só, juntar pessoas em vários lugares do mundo ao mesmo tempo para conversar, e uma coisa que a sala de aula ao vivo não consegue, né? Ou não conseguiria, né, de forma mais evidente. Então, ao mesmo tempo, eu vejo que a gente também não pode cruzar os braços, né? A gente não pode cruzar os braços, porque também a educação está em disputa. Então, se nós que somos educadores cruzamos os braços, a gente entrega também, né, para esses grupos todos que estão querendo, por exemplo, privatizar todas as universidades, privatizar a educação de A a Z, né, de ensino básico a pós-graduação do começo ao fim. Quer dizer, tem muitas coisas em questão. Então, assim, o artista, ele, na minha visão, ele não pode também cruzar os braços. Eu acho que ele não precisa e nem deve comprar os encontros virtuais, as plataformas digitais como solução, né? Ou como esse novo normal, né, que o pessoal está falando. Eu não acho que isso seja o novo normal. A gente não pode normalizar isso, né? Os artistas não podem normalizar isso e os professores, alunos, estudantes não podem normalizar isso. Isso não é o novo normal, né? Isso é uma exceção, né? Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que o artista, assim como nós, né? Porque eu acho que nós também dependemos da performance, né? do encontro, assim como os artistas, nós educadores. Tanto a arte como a educação, ela precisa ao mesmo tempo habitar esses novos espaços para de alguma forma transformar esses novos espaços virtuais, enfim, se transformar em algo que nos sirva, que sirva o giro, né, do pensamento crítico e, ao mesmo tempo, militar pela não virtualização. Então, sabe, é uma posição paradoxal que a gente tem que assumir. Ao mesmo tempo, tá dentro e militar pelo fora, militar por outra coisa que não isso, né? A gente tem que, ao mesmo tempo, dar aula online e militar pela aula ao vivo. Né? Não cruzar os braços e dizer, não, isso aqui é que é o bom, isso aqui é que é o normal. Não, a gente está aqui, isso aqui não é o normal, isso aqui não é o bom, mas tem isso de vantagem, tem isso que pode ser interessante, então vamos usar isso. Então vamos aproveitar isso, né? E aí é um pouco essa negociação, né? Um pouco essa negociação que a gente tem que falar. A Júlia falou uma coisa que eu achei importante no final da fala dela, quando ela fala que o valor se produz no movimento, né, Júlia? Uhum. Essa ideia de que o valor se produz no movimento e a ideia do Massumi de que o valor, o próprio capital, né, se produz na potencialidade, ele é a própria potencialidade de derivação, me faz entender que há uma relação intrínseca entre movimento e potência, movimento e potencialidade, né? E a gente precisa transformar esses espaços virtuais em lugar de movimento. A gente precisa movimentar isso aqui. Não é habitar isso aqui de forma passiva e dizer esse aqui agora vai ser assim e está tudo bem. Não está tudo bem. Vamos mobilizar esses espaços para trazer novas ideias, para aprofundar as questões críticas, inclusive sobre essas ferramentas, né? E voltar a valorizar também, né, o encontro ao vivo. Aquilo que traz de copresença, que é o cheiro, que é o toque, que é o timbre, que é diferente, esse timbre metálico, né, dos microfones, isso me irrita muito, né, essas distorções que dá. Enfim, eu acho que é isso. É um pouco habitar esse espaço paradoxal. Os artistas precisam fazer isso também. Não acho que o fato dos artistas estarem habitando esses espaços virtuais seja uma derrota, seja uma
enfim, uma assimilação neoliberal, não acho que seja isso, mas é preciso ter consciência de que isso não pode ser normalizado, né? Obrigada, Pablo. Porque eu penso assim, se a gente não se cuida, né, isso aqui vai ser, esse novo normal vai ser assimilado por essa lógica neoliberal, né? E sem que a gente se dê conta, a gente passa a servir essa lógica. Total, Porque, total. não é? Porque No início da pandemia, no início da pandemia eu tinha a ilusão, o neoliberalismo vai se repensar. Vai se repensar uma lógica, uma droga, eles vêm com tudo, né? Ontem, por exemplo, privatizaram a água, gente. O Senado aprovou a lei, o novo marco regulatório do saneamento, e a água do Brasil está privatizada, está aberta para privatização, né? Exato. Então, a gente não pode acomodar dentro dessa realidade que se impõe sem refletir criticamente sobre ela, né? Sem ver formas de não ser assimilado, né, por essa lógica que está aí passando a boiada, né? Como eles mesmos dizem, né? Vamos passar a boiada. Você imagina quase a alegria que não é para o neoliberalismo uma situação como essa, porque é tudo que eles queriam, era transformar o ensino, a educação inteira em virtual, porque você imagina, uma sala de aula ela tem limites, você pode botar 30 pessoas numa sala de aula, mas se você agora consegue fazer o mesmo curso que você só podia fazer para 30 pessoas, agora você pode fazer para 500, para 600, potencialmente para infinitas pessoas. Imagina quantas pessoas podem, né, quantos pagantes podem entrar nessa... Isso é maravilhoso para o sistema neoliberal, né? Ou seja, ao mesmo tempo, nós não podemos nos furtar de manter isso, de manter o nosso contato uns com os outros, de falar sobre isso, de aprofundar essas questões, né? Por isso que eu acho que é um duplo, meio esquizofrênico, assim. Você tem que dar em dois lugares ao mesmo tempo e militar nos dois lugares, mesmo que esses dois lugares sejam, né, opostos ou inimigos. Nós temos uma pessoa querendo falar. Agora eu queria abrir para as pessoas que queiram falar ou fazer perguntas para os nossos convidados. Então, já temos uma inscrição, é o Pietro Morgado. Quer falar, Pietro? Oi, bom dia, tudo bem, pessoal? Obrigado aí pelas falas aí, Pablo, Júlia e Rosa. E eu queria fazer uma pergunta para vocês três, acho que os três, se puderem responder, assim, no sentido de, eu acho que assim, eu e outras pessoas que estão agora, que estavam começando a produzir, ou que estavam produzindo, criando, e que agora também estão com vontade de criar, mas justamente pensando em todas essas questões e querendo não simplesmente se aliar a qualquer lógica perversa que a gente já estava vivendo, né? E queria saber de vocês, o que vocês têm visto, o que vocês viram até agora, que vocês acham que pode ser uma referência positiva para quem está pensando em criar, ver, se inspirar, para, enfim, né, para a gente seguir criando mesmo agora, né? E acho que antes de passar a bola para vocês, sei lá, desde que eu assisti, eu tenho falado muito com várias pessoas sobre isso, e eu acho que quero saber especialmente da Rose o que ela achou do Caderno do Artista, do Christian Duarte, que, assim, do que eu assisti até agora, no contexto da pandemia, foi uma das coisas que eu mais fiquei, assim, achei muito interessante, tá ligado? O que o Christian propôs ali. E aí, queria saber de vocês, assim, se vocês têm algumas refs para passar pra gente agora. Obrigado.
Quem gostaria de falar primeiro? Eu posso começar. Tem duas coisas que me animaram durante essa pandemia. Uma delas é uma série de performances que chama My Documents, que está inclusive no YouTube. Ela acontece ao vivo, são performances ao vivo que são transmitidas sempre às sextas e sábados. É uma performance na sexta e outra no sábado. É uma iniciativa de uma série de instituições na Europa, em Berlim, mas é com curadoria da Lola Arias, que é uma artista e dramaturga argentina, que tem sido bem interessante. Assim. Eles têm feito um trabalho lindo assim, de pensar a relação entre performance, teatro e documentário, né? São sempre peças que revisitam a ideia dos documentos, chama My Documents, né? Meus documentos, revisitam a ideia de arquivo. Então, algumas pessoas, o Tim Matthews, por exemplo, fez uma performance em que ele resolve ao vivo e abrindo os cadernos de criação que ele tem. O Tim Matthews, que é o diretor daquela companhia de teatro inglesa, chama Forced Entertainment, acho que alguns de vocês conhecem, é uma companhia muito legal, e ele vai abrindo os cadernos de criação que ele vai acumulando nos últimos 35 anos. Tem uma dançarina linda chinesa que faz uma performance ao vivo também, em que ela vai editando e mostrando alguns vídeos que ela foi criando durante o processo de quarentena do coronavírus lá na China. São sempre, toda semana tem enfim, uma performance de documentário diferente, e que nasceu aí dentro desse contexto da pandemia, e que tem, para mim, tem tido assim a força de fato de uma experiência estética, sabe, de uma experiência com uma obra de arte que se articula dentro desse universo, desse mundo, né? Interessante. E depois tem um grupo também de artistas aqui do Brasil, de várias partes do Brasil, mas com muita gente de São Paulo, que iniciou aí em São Paulo, que em menos de 3 meses se reuniram para pensar, discutir, elaborar e criar uma nova rádio, né? Uma nova estação de rádio, uma rádio web, que chama Radiocracia Já, né? E que, enfim, além de ter muitos programas que são especificamente de teatro para a rádio, de pensar o teatro, a dramaturgia para o rádio. Então, eram grupos de pessoas de teatro que, enfim, estavam acostumados à cena e que agora estavam em possibilidade de trabalhar e pensaram, bom, tem o rádio, vamos pensar então para trabalhar para a rádio. Como tem várias outras pessoas fazendo programas diversos, assim, surgindo coisas muito legais. Está no início ainda, estreou agora sábado, aliás, domingo passado, no dia 21, e eu estou até, enfim, envolvido em um dos programas, que é um programa sobre sexualidade, gênero, que é uma das minhas linhas de pesquisa, e que tem sido uma coisa bem interessante, sabe? Porque tem mobilizado ideias novas de pessoas que não imaginavam jamais que iam trabalhar com esse tipo de linguagem, e que a partir do contato com esse tipo de linguagem, né, tá reorganizando o campo estético e poético com o qual essas pessoas estavam acostumados. E isso tem sido bem rico, bem interessante, né? Além disso, eles estão traduzindo os programas de rádio da Democracy Now!, que é uma rádio de esquerda política, né, norte-americana, com coisas muito legais, e estão também veiculando, né, esses trabalhos de Democracy Now! Então, é uma coisa bem legal. É só você entrar online, Radiocracia Já, e você fica escutando, e tem música ao vivo e tal. São as duas coisas que me vêm à cabeça agora, mas deve ter outras assim acontecendo. Júlia, quer falar? Então, Rosa, eu passo, porque não me vem nada na cabeça que seja realmente relevante, significativo, nenhum exemplo aqui.
o Pietro, né, perguntou para nós três, o que eu penso quer dizer, as ações que eu tenho achado interessantes são ações que, de alguma forma, resgatam ou constroem memórias, né? E, dessa forma, elas reafirmam a importância da arte para as nossas vidas, né? Então, esse grupo que o Pablo traz, por exemplo, resgata uma possibilidade dramatúrgica que já aconteceu no passado nas rádios, né? As rádios, a gente tinha, antes da televisão, os dramas aconteciam nas rádios. Eu acho que os cadernos do Christian, de alguma forma, também faz um resgate e tenta construir memórias a partir das falas dos artistas agora. O Zé Celso, por exemplo, quando começou a pandemia, disponibilizou todos os espetáculos, todas as gravações de espetáculos dele foram abertas para quem quisesse assistir. Então, eu acho que essa é uma ação de resistência, né, que traz e que coloca em discussão a importância da arte para nossas vidas, para nossa existência. E isso, quer dizer, é uma ação, então não é uma negação, vou cruzar os braços, mas, ao mesmo tempo, não é uma adesão a esse, como diz o Pablo, a esse normal que começa a se impor. Então, eu penso por aí, que as ações deveriam ser ações de memória, né? Memórias passadas, memórias reapresentadas, que tragam, que reafirmem essa importância. Rosa, é tão interessante porque você falou essa questão da resistência, né? Da resistência. E eu concordo. Eu acho que a gente precisa, sobretudo num momento como esse, que é um momento em que, de fato, a gente está vivendo muita ansiedade, muito medo, muito luto, né? Trabalhar no nosso imaginário, né? Não deixar de trabalhar no imaginário, não deixar de alimentar o nosso imaginário de outras coisas. Nesse sentido, me parece que a arte ressurgiu agora, nesse contexto da pandemia, quase como uma atividade essencial, né? Sem a qual realmente não temos saúde. Concordo plenamente. Mas alguém tem mais alguma pergunta? Rosa, para responder um pouco aqui, que eu vejo aqui no chat, aqui, a Laura Salerno falou a respeito da Silvia Federici, que fala que, a partir de Marx, sobre o capitalismo, fala do ambiente doméstico e da economia que acontece dentro dele. Ela lembrou quando eu contei um pouco sobre a casa. E só queria dizer para ela que, realmente, na verdade, a Silvia Federici foi a responsável por eu descobrir que desejo que estava ali na hora de eu escolher por essa ação de abrir meu espaço doméstico. Eu acho que era esse desejo de libertação mesmo, que a Silvia Federici ela fala que as mulheres no século XIX, convencidas de que o ambiente doméstico implicava um componente espacial na opressão das mulheres, elas começaram a organizar cozinhas comuns e casas cooperativas, né? Enfim, só para dizer que realmente tem essa ligação assim, muito forte com a Silvia Federici. Eu acho também que, quando você abre a sua casa, você tensiona esse limite entre público e privado, né? Sim. Porque a casa sempre foi considerada um ambiente privado, né? Um ambiente da economia familiar, uma coisa descolada do mundo, descolada da polis.
Então, eu acho que você, de alguma forma, tensiona essa relação das nossas vidas, né, entre uma existência pessoal e de uma existência política, né, pública política. A casa como um lugar só que cuida da sobrevivência e o espaço público é que vai cuidar da política. É tensionar nesse sentido, né? Não, a casa também cuida de questões políticas. Ela não cuida só da manutenção da vida e da sobrevivência dos seus habitantes, né? Sim, sim. Mais alguém quer falar alguma coisa? Cris, quer falar alguma coisa? Cadê Cris Greiner, gente? Será que ela tá aí, Ney? Eu estou aqui, não, eu estou aqui, eu estou direto aqui no chat, botando um monte de coisa. Ô, Rosa, a Cláudia Miller, que está assistindo, ela falou aqui que ela tem uma pergunta. Cadê? Cláudia, Eu enxergo péssima, né, gente? Peraí, tô aqui. Ela está no chat. Faz a pergunta, Estão me Cláudia. vendo? Dá para ouvir? Dá sim. Eu queria primeiro agradecer essa conversa, porque é muito raro a gente falar sobre economia, valor e trabalho na arte. E é algo que vem me interessando há bastante tempo e eu fico muito contemplada e muito feliz de ver o curso Artes do Corpo com os convidados, que eu adorei realmente. E a minha pergunta é: o que seria para vocês pensar hoje uma pedagogia ou um trabalho de formação para pensar arte, trabalho, economia, valor, que é uma coisa que eu sinto como professora da universidade, que é uma coisa que acaba sendo muito relegada e muito estigmatizada, né? Como é que a gente poderia talvez pensar numa pedagogia para pensar essas questões? Vocês teriam alguma ideia ou alguma experiência nesse sentido? Bom, experiência de fato, eu tenho pouca, né? Eu dou aula no curso, como eu falei, numa graduação em dança, e dentro desse curso, eu dou uma disciplina que eu gosto muito, que é uma disciplina obrigatória no curso de dança, que chama Discursos sobre o Corpo, Agenciamentos. E a ideia dessa disciplina é um pouco coletar e visitar alguns conceitos que vêm da sociologia e da antropologia para pensar as interlocuções, os agenciamentos do corpo com os diversos tipos de discurso ao longo, enfim, da história. Claro que a gente precisa fazer recortes, óbvio, né? É um semestre, uma disciplina semestral, mas é uma disciplina na qual eu costumo sempre puxar um pouco em uma determinada unidade do curso para essa questão da economia, né? Então a gente lê o Marx nessa disciplina. O Marx, a gente lê Marx como um teórico do corpo, né? A gente se dá essa tarefa. Vamos ler o Marx, vamos ler o Manifesto, Marx e Engels, o Manifesto do Partido Comunista, como um texto de teoria do corpo. O que a gente pode tirar disso, né? Isso claro que isso não se articula como uma pedagogia de fato, é uma pequena ação em uma disciplina, né? Eu acho que a gente precisa, sim, eu acho que eu concordo contigo, começar a pensar isso de forma mais firme, né? Criar uma formação, inclusive, em história da economia, pensar o Brasil historicamente, não só a partir, por exemplo, da história da cultura brasileira, mas a partir da economia brasileira, porque a economia, os diferentes ciclos econômicos do Brasil, a forma como a economia brasileira vai criando as suas forças, né, e estabelecendo os vínculos de poder, isso resulta em, por exemplo, deslocamentos de centros culturais, de formação artística, de um lugar para outro, de uma cidade para outra, quer dizer, de visibilidade, por exemplo, a alguns movimentos artísticos no Brasil e não a outros, quer dizer, essas coisas estão interligadas, né? Não dá para a gente desconectar a questão econômica da questão da cultura, mas, de fato, isso é um desafio. Eu te confesso que eu não tive isso na minha formação, né? Eu não tive isso na minha formação. É uma coisa que
ultimamente tem me dado muita gana, assim, sabe, de aprofundar. E mesmo a questão do neoliberalismo, a leitura que mais aprofundada que eu fiz do livro do Brian Massumi, porque eu traduzi o livro, isso me deu a oportunidade de fazer uma leitura mais aprofundada do livro, quer dizer, isso me despertou para uma série de questões que estão intimamente ligadas com o neoliberalismo, que é uma outra forma de pensar, por exemplo, a economia do que eu estava acostumado lendo Marx, né? São coisas novas que estão surgindo, novos nexos entre corpo e valor, entre corpo e economia, entre corpo e trabalho, que no neoliberalismo são muito específicas e que não é a mesma coisa que estava, por exemplo, quando a gente estava, né, lendo Marx ou Thompson, que a gente leu Thompson também, que é maravilhoso, aquele historiador das classes trabalhadoras inglesas. Ele tem um texto muito lindo sobre a disciplina e o tempo, né, no capitalismo, e a gente também costuma ler esse texto na minha disciplina de discurso sobre o corpo, porque é um texto também que procura sincronizar como é que o corpo se sincroniza com essa noção de tempo e no capitalismo se estabelece, né? E a questão de tempo, óbvio, para a dança é fundamental, né? O ritmo, o tempo, a sincronização, quer dizer, são sempre questões muito importantes. Mas, como eu falei, são coisas muito incipientes, assim, pouco aprofundadas. A gente pode trocar figurinha aí, como é que a gente pensa isso de forma mais forte, para pensar pedagogicamente mesmo na arte, né? Obrigada. Júlia? Isso na verdade é uma coisa que eu estou bem no momento descobrindo como, assim, porque na verdade eu me lancei nessa aventura de estudar economia num programa de comunicação e semiótica, né? Então tô aí garimpando bibliografia que possa fazer essa conexão, né? Mas eu acho super lindo e super importante essas transversalidades que acontecem, né? Porque a minha formação, que não me dava nenhuma familiaridade com a economia, né, que era uma outra coisa, mas que me dá familiaridade com criação, com processos de criação, com movimento, com arte, né? Quando, por exemplo, eu comecei a ler Marx, que eu fiquei super preocupada, porque eu achava que seria uma coisa super difícil de ler, quase incompreensível, e aí você descobre que não, né? Que na verdade a forma como ele escreve é uma forma muito fácil de entender. Mas essa minha bagagem que eu trazia, que não tinha nada a ver com economia, na verdade me proporcionou uma leitura dele de uma maneira inesperada, assim, como se esse conhecimento todo que eu tinha antes me serviu meio de óculos, né? Não sei nem se de óculos, mas talvez de calendoscópio, para entrar nesse pensamento dele e de repente poder enxergar coisas dentro dessa estrutura que ele revela, do capitalismo, que talvez outra pessoa que não tivesse essa bagagem teórica diferente não conseguiria enxergar, né? E, enfim, é isso. Eu acho super importante essas transversalidades e eu acho que com certeza a gente precisa estudar a economia nessas escolas de arte e tal. Oi, Cláudia, bom ter você aqui. A Cláudia é professora da Federal de Uberlândia. Uberlândia, Está lá em Berlândia, né? Uberlândia. Bom, eu tô afastada para o doutorado, ainda não cheguei de volta. Eu não sei, pensando nessa coisa da formação, né, que você traz, eu não sei exatamente como, mas eu acho que a gente já sabe como não, né? Porque eu acho que não dá mais para a gente continuar sustentando
pelo menos enquanto proposição, essa formação fragmentada e encapsulada dentro das caixinhas das disciplinas, né? Eu acho que cabe a nós, né, professores artistas, pensar outros modos de formação que contemplem relações mais cooperativas, colaborativas, como seria uma produção de conhecimento junto, né? Não a produção de conhecimento encapsulada dentro das disciplinas. Então, acho que pensar uma formação para hoje e para o futuro teria que conseguir romper com essas caixinhas, né? Eu acho que não dá mais caixinhas. Então, nesse sentido, é mais saber o que não fazer do que saber como fazer de um outro jeito, né? De um outro jeito onde a construção de conhecimento se dê numa relação política de cooperação. Eu estou pensando por aí, Cláudia. Cris, quer falar disso? Então, eu acho, Rosa, que o nosso curso, de certa forma, aqui, ele foi uma tentativa, né? É que a gente não conseguiu evitar o problema de ter que ter disciplinas, né? Então, essa estrutura de grade curricular com disciplinas é sempre uma coisa que acaba atravancando um pouco. Então, a gente tenta fazer na medida em que eu acho que ele é bastante transdisciplinar, né? A gente traz muita coisa para os alunos que normalmente nos cursos que são só de dança ou só de performance não tem. Eu acho que lá onde o Pablo está também tem essa tentativa, né? Essa disciplina que ele falou dos discursos sobre o corpo, agenciamento, já é muito interessante, claro. Imagina isso, que luxo poder ler o Manifesto Comunista como uma teoria do corpo, é sensacional isso, né? Então, eu acho que é uma tendência, assim, tem várias pessoas individualmente tentando isso. Lá na Bahia, durante uma certa época, acho que houve um avanço nisso para não ter mais disciplina e tentar se criar uma outra estrutura. Agora, para a gente, Rosa, se for possível, é claro que esse é o próximo passo, né? Porque aí, se a gente consegue quebrar essa estrutura e não deixar que a nossa interlocução aconteça entre professores, entre as disciplinas, mas mantendo essa estabilidade de disciplina, né? Se a gente conseguir quebrar isso, é claro que vai ser um avanço super importante. Eu queria agradecer demais, assim, fiquei muito feliz de ter... Eu tinha certeza que esse encontro de Pablo e Júlia ia ser muito bom, e Rosa aí também, provocando todo mundo, dando seus pitacos, foi maravilhoso. E eu acho que a gente fecha com chave de ouro esses encontros, né? E fico muito triste do Chico não estar com a gente, porque eu tenho certeza que ele teria adorado participar disso, né? Fiquei tão contente, Rosa, de você lembrar que foi ele que começou a inventar essa história aí no nosso curso, porque se tem uma pessoa que sempre foi o mais colaborativo de todos, era o Chico. Então, queria agradecer demais, Pablo e Júlia, foi maravilhoso ouvir vocês. Eu fui fazendo aqui uns microfichamentos aqui no chat para ajudar os meninos que estavam acompanhando aqui com os nomes dos autores e não sei o quê, mas assim, maravilhoso tudo que vocês falaram. Que sorte a minha de estar tanto tempo estudando com vocês. Obrigadão, gente. Eu que agradeço, Cris. Muito obrigado. Obrigado também por ter feito o fichamento aqui por nós. Então, acho que ajuda um pouquinho, né? Ajuda a botar os nomes todos aí. É essencial. Vamos indo para o encerramento, então, gente? Cris, desculpa rapidinho.
Se eu puder fazer só... na verdade, só se você puder responder a pergunta que eu fiz para eles também, é que eu não sabia que você estava aí na hora que eu perguntei, mas eu queria também ouvir de você, e se mais alguém também quiser, porque... eu não sei, eu tô muito querendo ver referências assim. Se você puder, por favor. Ô, Pietro, nem lembro o que você perguntou. Era algo como... Nesse momento, né? O que o artista pode fazer nesse momento, né? O que você tem visto dos sim. artistas? O que você tem visto que você tem achado interessante feito agora? Olha, não tenho muita coisa diferente para dizer. Essas experiências, por exemplo, essa que o Pablo falou do rádio também, que a gente já tinha ele tinha conversado comigo já sobre isso, e foi você que falou, né, também do caderno do Christian, né? O que eu tenho pensado, até vou contar super rápido, porque o nosso tempo acabou. Essa semana, o pessoal da Fundação Japão me pediu para escrever um texto sobre como os artistas japoneses têm lidado com essa questão da Covid. Eu falei, gente, como é que eu vou escrever esse texto estando em São Paulo, né? Então, eu comecei a mandar perguntas, fiz umas entrevistas com várias pessoas que eu conheço de lá, que acompanham essa cena artística, né? E um dos professores, ninguém tinha muita coisa para falar, ninguém, sabe, assim, tá acontecendo em grande medida lá também o que está acontecendo aqui, essa história de ficar fazendo apresentações no Zoom, isso e aquilo. E aí um dos professores mais velhos, ele falou para mim, olha, Cristina, eu que já vejo tanta coisa assim há muitos anos, desde os anos 60 que eu vou acompanhando os movimentos aqui, o que acontece é que eu acho que a gente está no momento que em todos os lugares a gente tem que pensar na função da arte, porque se a gente simplesmente se contentar em aderir a essa lógica que está aí, não tem mais função nenhuma, porque aí toda a potência desestabilizadora da arte vai se tornar inofensiva, né? A Laura está colocando aqui do grupo de Recife, que foi a conversa, né, que teve com Ernesto e Fernanda, que também está dizendo aqui que é interessante. De segunda-feira. Então, aí vocês vão poder ver no YouTube. Quem não viu pode ver no YouTube, que é muito legal. O Matheus está perguntando, dá tempo sim, Matheus, de fazer mais uma pergunta? Então, peraí, então vou fechar aqui para o Matheus fazer, peraí. Fala, Matheus. Matheus? Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Oi. Então, eu estou fazendo um texto junto com a Helena Katz, né, para pensar sobre dança no período de quarentena, né? Falando sobre o espaço que a gente tem para a gente usar algum espaço do quarto para poder ensinar, ou quem por utilizar o quarto para ter um espaço maior, por exemplo, no sala de estar, ou já vi gente ensaiando assim na cozinha até, que é um espaço que tem para utilizar. Como que a gente pode pensar não sei, continuação, entre aspas, né, de dança nesse período de quarentenas? Que é uma pergunta para os três, Pablo, Rosa. Matheus, a sua fala ficou bem cortada. Eu não sei se foi só para mim. Quer que eu digite? Talvez seja melhor. Sim. O que eu consegui ouvir, o Matheus estava perguntando sobre experiências em dança, né? E eu coloquei aqui no bate-papo um vídeo sobre o qual César Baio falou na quinta-feira passada, que é uma experiência de alunos do Unicamp. É um vídeo interativo em dança. Eu coloquei aqui no chat. Alguém com o microfone aberto, está dando muita interferência também. Não sei se é o... Eu desativei o telefone. Tá.
Tá? Então, o Jordano Castro, né, do Magilute, né, falou de uma experiência que eles eles acabaram de fazer, tem 2 semanas atrás, e vão voltar, que é uma experiência, eles são um grupo de teatro, uma experiência bem interessante que eles chamaram de tudo que se pode colocar numa VHS. Eles chamam de uma experiência sensorial. Eu participei, o contato é todo principalmente por WhatsApp, e em que eles vão contando, e não é bem narrando uma história, mas que vão nos colocando em situação. É algo que eu achei bastante interessante, é uma tentativa, né, de trabalhar nesse momento aqui. Né? Então, e outra coisa que eu vi também, né, respondendo também ao Pietro, uma experiência que eu achei também muito, muito relevante, do ator Marat Descartes, que apresentou algo que ele chamou a peça, né? Ou peça apenas, né? Que é uma experiência que usa totalmente, né, a vídeo, né? E não se propõe exatamente como teatro, mas, né, fazendo várias experiências nesse ambiente aqui. Também achei bastante interessante, e eu acho que continua em cartaz. Eu tentei entrar no YouTube agora para dar a informação, mas não é algo que está online constantemente. Ele estreou na semana passada, né, mas deve voltar. Então, também achei uma experiência bastante relevante, né, tentando conversar com esses ambientes agora. Né? Então, são experiências que eu acho que valem a pena ser vistas. E sobre a dança eu coloquei aqui no nosso bate-papo, aqui do lado. Então, vamos encerrando. Queria agradecer mais uma vez a Júlia e o Pablo, foi um prazer estar aqui. Acho que foi uma conversa bacana e obrigada, gente. Obrigada a Gostei você. também de estar aqui cutucando, porque geralmente eu, como mediadora, sou um fracasso. Eu faço uma confusão, vocês não fazem ideia, entendeu? Mas hoje eu consegui me comportar direitinho, assim. Então, obrigada a todo mundo. Neide, quer dar uma Obrigado. palavra? Sim, também quero agradecer a todos, agradecer a você, foi ótima a mediação, Rosa, muito bom a conversa toda, adorei ouvi-los também, muito obrigado, Pablo Assunção, muito obrigada, Júlia Feldens, agradeço em nome do curso, agradeço a todos que estiveram conosco aqui participando hoje e que estiveram nesses nossos 4 encontros, né? Que bom, né, que eles aconteceram, fico querendo mais, quem sabe a gente, né, dá alguma continuidade, uma vez que aprendemos, né, a fazer isso. Então, estamos aprendendo, né? Então, acho que tem ganhos, né, nessas possibilidades que estão se apresentando agora. Muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Aí, quando vocês quiserem ir saindo, vocês vão saindo da transmissão, né? Quando todo mundo sair, a Neide fecha aí a transmissão. Tchau, Pietro. Tchau. Tchau, tchau. Tem uns retardatários, né, Neide? Mas os comentários aqui no chat estão bem legais. Isso fica disponível também, o comentário dos chats? Fica.
Microfone, microfone. Tem um arquivo separado do chat. Eu ainda tenho que olhar isso, conforme for, dá para divulgar também, né? Porque é separado da gravação. Ah, tá. Então, vou sair, tá, Neide, querida? Obrigada. Obrigada a você. Próxima reunião. Até a próxima. Beijo.